E aí, tudo bem? Deixa eu apresentar para você a nossa agenda para essa série de vídeos. Eu vou começar falando sobre as ferramentas de desenvolvimento. Quais são os IDEs de desenvolvimento que você pode estar utilizando para criar qualquer aplicação SAP Fiori utilizando o SAP Wi-Fi. Eu vou falar também do que eu preciso saber, quais são as funcionalidades que eu preciso conhecer para poder criar qualquer aplicação SAP Fiori, SAP Wi-Fi. Tá? E também nós iremos criar uma aplicação na prática. Tanto eu como você, nós vamos meter a mão no código e fazer o desenvolvimento em poucos minutos de uma aplicação do zero. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouco sobre IDEs de desenvolvimento, tá? Quais são as ferramentas que a gente pode estar utilizando para criar qualquer aplicação SAP Fiori, tá? Nós temos disponíveis dois IDEs para realizar o desenvolvimento. Nós temos o SAP Business Application Studio, tá? E nós temos o Visual Studio Code. O SAP Business Application Studio, ele é uma IDE cloud-based localizado dentro do ambiente SAP Business Technology Platform, o BTP, tá? E você pode criar uma conta gratuita do SAP BTP através desse link que eu estou disponibilizando aqui embaixo, tá? Então, dentro desse ambiente você cria, dentro desse IDE você cria alguns ambientes de desenvolvimento, onde em cada um desses ambientes você pode estar desenvolvendo a sua aplicação SAP Fiori, tá? Eles são chamados Dev Space, tá? Então você cria um Dev Space dentro do SAP Business Application Studio e pode estar utilizando essas máquinas, vamos dizer assim, essas máquinas virtuais para poder realizar o desenvolvimento da sua aplicação, tá? Então, ela é uma ferramenta totalmente cloud, que fica dentro do ambiente da SAP, do SAP BTP, e a gente consegue estar acessando de qualquer computador. E a outra é o Visual Studio Code, tá? Então, ele é um editor de código-fonte que ele é instalado localmente na sua máquina, tá? Então, ele pode estar disponível, e ele está disponível para Windows, macOS e Linux, tá? Então, ele já vem integrado com algumas funcionalidades e algumas linguagens, né? Como o Node.js, o JavaScript, o TypeScript, etc. Tá? E a gente pode baixar esse IDE de desenvolvimento através desse link aqui, tá? Então, tanto um quanto o outro, nós temos os pós e contras de cada um, né? Particularmente, eu prefiro estar utilizando o SAP Business Application Studio, tá? Então, eu prefiro utilizar as ferramentas cloud. Assim, eu não tenho muita necessidade de ficar baixando nenhum tipo de aplicativo dentro da minha máquina, ou tiver algum problema de configuração dentro da minha máquina para essa solução rodar, então eu fico mais livre nesse sentido, porque é uma solução que está fora, né? Ela está baseada em nuvem, tá? Do que o Visual Studio Code. Então, como eu comentei, tem todos os pós e contras. O contra em relação ao Business Application Studio é que você fica à mercê da SAP, né? Então, no momento que eles fazem algum tipo de atualização dentro dessa solução, você acaba tendo que se adaptar nessas novas rotinas ou nesses novos procedimentos que eles colocam dentro da plataforma, tá? E também você fica sujeito a, se eles amanhã tirarem essa solução do ar por algum motivo ou alguma manutenção, você fica sem utilizar. Então, também tem os pós e contras em relação ao SAP Business Application Studio. Em relação aqui ao Visual Studio Code, tá? A grande flexibilidade que você tem, que você instala dentro da sua máquina, você não tem a necessidade de estar acessando um recurso externo, né, um recurso cloud, tá? Porém, você também tem essas limitações de máquina. Então, se você não tem uma máquina muito potente, ou a sua máquina não tem os pré-requisitos necessários para rodar essa solução, você vai ficar também meio travado em relação a isso. Então, é muito a gosto do freguês. Tem pessoas que preferem utilizar uma solução cloud, outros preferem utilizar uma solução que você possa utilizar localmente. Porém, os dois resultados, se eu fizer um desenvolvimento tanto no SAP Business Application Studio quanto aqui no Visual Studio Code, o resultado vai ser o mesmo. A forma que a gente vai desenvolver a aplicação SAP Fiori, ela vai ser idêntica, tá? O que efetivamente muda é a ferramenta, né, o IDE de desenvolvimento. Tá? Então você pode avaliar
é que fica melhor para você. Tanto uma quanto a outra são ferramentas gratuitas, né? A do SAP Business Application Studio, você está dentro de uma licença trial lá do SAP BTP, então você tem direito à utilização de 1 ano dessa solução gratuitamente. Tá? Então, eu particularmente eu prefiro utilizar o SAP Business Application Studio por ser uma solução cloud-based. Legal? E o que eu preciso saber para desenvolver uma aplicação SAP Fiori? Quais são as principais funcionalidades que estão envolvidas nesse tipo de desenvolvimento? A gente tem aqui basicamente um mapa das principais funcionalidades que a gente necessita conhecer para desenvolver uma aplicação SAP Fiori. Então nós temos aqui o route, nós temos databind, nós temos aqui o conceito de MVC, que é importante, arquivos I18N, fragments e formatters, tá? Obviamente que a gente tem outros recursos, outras ferramentas também alternativas da gente estar implementando as nossas soluções. Porém, esses 6 blocos que a gente vê aqui são os itens essenciais para a gente estar criando uma aplicação SAP Fiori. Obviamente que eu não preciso ter totalmente essas 6 caixinhas implementar de uma vez só para poder criar uma aplicação. Eu posso utilizar algumas delas para fazer um desenvolvimento também, tá? Mas essas 6 funcionalidades são as funcionalidades chaves que a gente vai encontrar basicamente em todas as aplicações SAP Fiori, principalmente as aplicações standard. Tá legal? E a gente vai começar com a principal delas, acho que é a mais importante de todas, que é a funcionalidade de databind, tá? Então, o databind é um processo pelo qual um ou mais elementos de uma view são conectados a uma classe de modelo ou model, que tipicamente esses models consomem informações baseadas em JSON, XML, OData ou arquivos de linguagem. Então, basicamente, os models que são classes de modelo ou representações de dados, eles vão conter informações que estão vindos de um back-end, sendo SAP ou não SAP. Tá? E o processo de databind é justamente quando eu pego essas informações que estão dentro desse model, dentro dessa representação lógica, e eu faço a colagem, eu vinculo essas informações com os meus objetos dentro da view, né? Dentro da tela onde o usuário normalmente está interagindo. Esses objetos podem ser uma lista, uma tabela, um gráfico, formulários, botões, enfim, qualquer objeto que a gente consiga implementar dentro de uma view e o usuário vai fazer interação, a gente consegue fazer um processo de databind, sendo para exibir informações para o usuário, por exemplo, um relatório ou um gráfico, por exemplo, né, informações vindas já do back-end para ser apresentadas ou trabalhadas pelo usuário, como eu posso pegar algumas dessas informações e trabalhar internamente em algumas propriedades dos meus objetos. Por exemplo, eu posso trocar uma cor de um objeto de verde para vermelho, por exemplo, né, mudar um status de um determinado objeto mediante esse processo de databind, onde eu vou pegar uma informação que está no meu back-end, que foi jogado para o meu model, e a partir desse dado eu consigo trabalhar ele e criar algumas características dentro dos meus objetos. Tá legal? Então aqui a gente tem um exemplo de um report, tá? Que a gente está vendo aqui, por exemplo, nessa coluna de estoque. Dentro dessa coluna de estoque nós temos um objeto chamado Object Status. Então essa coluna de estoque aqui, ela tem um objeto que vai apresentar essas informações de estoque que está representado aqui dentro de um objeto chamado Object Status. Tá? E aqui dentro desse Object Status eu tenho duas possibilidades aqui, né? Eu tenho duas alternativas de implementação aqui, né? Eu tenho uma propriedade chamada text, que ela está vinculado com essa propriedade chamada unit in stock, e eu tenho uma propriedade chamada state, onde também está vinculada com essa propriedade do model chamado unit stock. Então o processo de databind vai pegar o que? Essa informação que está dentro do meu model, né? Do meu model de, por exemplo, aqui de produtos, onde eu vou pegar a informação do estoque, tá? E eu vou fazer a amarração desse valor que está dentro do meu model na propriedade text. Então eu vou apresentar, por exemplo, esse 69 aqui, ele está dentro aqui dessa propriedade chamada unit
estoques. Então, eu estou fazendo um data bind dessa informação que está dentro do meu model para uma propriedade do meu objeto. Então, o meu objeto status ele vai apresentar na propriedade text o conteúdo de unit stock. E falando especificamente desse object status, eu tenho uma outra propriedade dele aqui chamada state. O state, semelhante a esse descontinuado, a gente consegue mostrar esse objeto ou essa informação especificamente com uma cor diferente. Tá? Então, essa cor ela vai variar dependendo da informação que a gente está recebendo do model. Então, eu posso pegar uma informação que está dentro do meu back-end, estou jogando dentro do meu model, tá? E baseado nessa informação, eu faço um tratamento, que é o que eu estou fazendo aqui embaixo. Estou fazendo uma expressão. Se esse valor de estoque for maior que 50, eu vou jogar dentro dessa propriedade state, eu vou jogar a coloração dela em amarela, representada aqui por essa string warning. Tá? Se ela não for maior que 50, eu vou jogar none, que ele vai ficar como cinza, tá? Então, nessa coluninha específica aqui, ou eu apresento as informações em laranja ou em amarelo aqui, né? Ou eu mostro ela em cinza. Então, essa variação vai depender de qual é a informação que eu tenho dentro de cada estoque, de cada produto aqui, tá? Então, se ele for maior que 50, eu vou jogar ele em amarelo. Se ele for diferente disso, né, ele vai jogar como cinza. Tá? Então, o processo de data bind vai se fazer exatamente esse processo, onde eu vou estar unificando as informações que estão dentro do meu model, que é a minha representação lógica, que esse model ele está ligado a um back-end, tá? E ele vai pegar essas informações e a gente vai jogar e apresentar dentro de objetos ou elementos aqui dentro da nossa view. Aqui falando um pouquinho da parte do data bind em si, então dentro de uma aplicação SAP Fiori, né, nós temos os models que eu comentei anteriormente. Então o model, que é uma representação de informações, ele pode ser do tipo JSON, ele pode ser do tipo OData, ele pode ser do tipo Resource Model, por exemplo, tá? Que é a informação dos arquivos de linguagem, tá? Então o model ele está conectado a alguma fonte de dados, tá? Então nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, nesse desenho, eu estou falando que um model, né, ele pode estar ligado a um back-end não SAP, ou seja, eu posso pegar um back-end que não seja SAP, um outro sistema que não seja SAP, consumir essas informações e criar um model baseado nessas informações que eu consumi de um serviço não SAP. Como eu posso consumir também, por exemplo, obviamente dentro de um ambiente SAP, através de um destination, tá? Ou através de uma conexão direta, tá? Eu posso fazer a chamada direta de um serviço que está, por exemplo, aqui dentro de um S4HANA e criar um model com essas informações. Ou eu faço uma configuração desse acesso a esse back-end através de um item chamado destination que aponta para o host desse back-end, tá? Então, no final das contas, o model que vai estar trabalhando aqui com a nossa aplicação, para a nossa aplicação, essa informação é transparente, né? Não importa para a aplicação se veio de um back-end não SAP ou se veio de um SAP, um S4HANA, um ECC, enfim, tá? Então, para a aplicação é transparente, tá? A gente vai estar fazendo o consumo e a utilização dessas informações que estão dentro do model, tá? Então, o model ele vai estar ligado a algum back-end, sendo SAP ou não, e para a aplicação essa informação é transparente, não importa de onde que está vindo essas informações, sendo um back-end SAP ou não SAP. E agora a gente vai falar um pouco sobre o conceito de MVC. O MVC, que é baseado aqui nessa sigla, referente a Model, View e Controller, tá? É um conceito de desenvolvimento não exclusivo ou especificamente em relação ao SAP Wi-Fi, SAP Fiori, tá? Ele é um conceito que já é utilizado em outras tecnologias não SAP também, tá? Então, dentro desse conceito MVC, a gente consegue separar de forma mais clara, mais simples, né, esses objetos que a gente trabalha para criar uma aplicação. Então, a gente falando um pouquinho do M, que é um model, que eu
comentei um pouquinho atrás, o model é uma representação lógica de dados, né, que ele vai ser alimentado via um back-end ou através de uma view. Tá? Então, os models eles podem ser do tipo JSON, XML, ou Data Model e Resource Model. Então, o model ele representa uma informação, né, que foi carregada a partir de uma fonte de dados. Então, eu posso carregar um model através de um back-end SAP ou não SAP, ou eu posso carregar esse model através de um input dentro da minha própria aplicação. Eu posso criar um model e eu vou pegar informações que eu estou inserindo, por exemplo, dentro dessa aplicação e estou digitando dentro dessa aplicação e inserindo dentro desse model também, tá? Então, o model ele é uma representação, uma camada de dados que a gente pode acessar a qualquer momento dentro da nossa aplicação. Como a gente tem a nossa view, que é o segundo item aqui, que é a interface onde o usuário interage com a aplicação. Ela é a tela, são as telas que o usuário visualiza e interage dentro da nossa aplicação, tá? E os objetos podem estar ligados a um model, tá? Então, eles podem estar, não necessariamente eles estão ligados a um model, mas eles podem estar ligados ao model. Então, eu posso estar fazendo algumas configurações de um determinado objeto baseado numa informação que está no model. Por exemplo, se eu quiser apresentar ou habilitar ou desabilitar, por exemplo, um botão, eu posso ter essa informação parametrizada dentro de um model. Então, se esse model for alterado, essa propriedade que a gente vai estar vinculando com o botão, eu posso habilitar ou desabilitar mediante essa configuração no model que vai estar representando, né, que vai estar unificado com o meu objeto button, tá? Então, a view ela é um conjunto de objetos onde o usuário pode estar interagindo. É a tela efetivamente da aplicação. E o controle é o cara que vai fazer a interação entre as views, né? Então, ou seja, qualquer função ou evento que a gente tenha que criar na nossa aplicação, nós vamos fazer essas funcionalidades dentro de um controller. Tá legal? Então, uma view, ela possui um controller vinculado a ela, tá? Ou seja, dentro dessa view que eu possuo diversos objetos, eu posso ter funcionalidades que são criadas para trabalhar em conjunto com esses objetos ou com a minha própria view, tá? Então, eu tenho eventos que ocorrem dentro de uma view que são espelhados, que são criados dentro do meu controle, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um botão que assim que o usuário clicar nesse botão, ele vai fazer alguma coisa, vai enviar uma informação para o SAP ou vai pegar uma informação para o SAP, existe um evento que a gente vai codificar esse evento para fazer essa operação de buscar ou atualizar o SAP, por exemplo. Então, esse evento, essa função de evento, nós implementamos dentro do controller e aí a gente faz essa indicação dessa função com o meu objeto que está dentro da minha view. Tá? Então, o controller ele é um conjunto de funcionalidades que vão fazer a interação entre a view e também com os models. E uma outra informação importante é que os controllers eles são criados em JavaScript. Aqui nesse gráfico a gente pode ver basicamente essa orquestração entre os três carinhas, o MVC, né? O Model, o View e o Controller. Tá? E basicamente não existe uma ordem certa de utilização. Um controller ele pode estar alimentando um model, como ele pode estar interagindo com a view. E a view também ela pode estar interagindo com o model, como ela pode também interagir com o controller, tá? Então não existe uma ordem certa de utilização. Eu posso estar trabalhando com essas funcionalidades de maneira isolada. Então o model eu posso estar alimentando, né? Eu posso estar sendo alimentado por um controle que está dentro de uma view, tá? Como eu posso também invocar funcionalidades que serão implementadas dentro de um controle, tá? Então, não necessariamente a gente tem uma ordem específica de execução do Model, View e Controller. Por mais que existe nessa nomenclatura Model, View, Controller, não existe uma dependência direta entre cada um deles. Eu posso ter comportamentos ou situações
de forma isolada, tá? De cada um deles. Eu posso trabalhar com um controller diretamente na view, como eu posso, por exemplo, trabalhar com um controller que vai consumir dados ou vai atualizar informações de um model.